O trabalho apresentado a seguir foi realizado como parte da disciplina Fenômenos de Transporte 2 e teve como objetivo determinar o perfil de resfriamento da temperatura de um steak de frango a partir dos métodos de diferença finita e pelo método da capacitância global, a fim de comparar com o método experimental. Para o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção, foi necessário o uso de relações matemáticas envolvendo números adimensionais de Nusselt, Grashof, Prandtl e Haidt. Além disso, considerou-se que o steak de frango se comporta como uma placa horizontal sujeita a um processo de convecção natural em que o ar escoa em regime laminar. Um dos métodos considerados para a resolução do nosso artigo foi o método chamado de diferenças finitas, que equivale à discretização da equação do calor. Para a aplicação deste método, foram feitas algumas considerações relevantes, a saber, regime transiente, modos de transferência de calor apenas por condução e convecção, trocas de calor de radiação desprezíveis, a convecção considerada foi a convecção natural, as perdas de calor nas laterais dos bifes do steak foram desconsideradas e, além disso, foi extraída as temperaturas médias nesta malha para considerar o processo como sendo bidimensional. Com isso, através dos parâmetros adimensionais de Fourier, que levam em consideração a difusividade térmica, a variação de tempo e a variação da distância entre os nodos da malha, e o número de Biot, que leva em consideração o coeficiente de transferência de calor por convecção, a distância entre as malhas e a condutividade térmica do material, foi feita a discretização da equação do calor e construída a equação que vai relacionar para a gente as temperaturas em um tempo posterior a partir de temperaturas em um tempo anterior. Este método caracteriza-se um método explícito. Os cálculos e as incertezas associadas ao método foram calculados através do software EES. Bom, para o cálculo do método da capacitância global, nós tivemos que realizar algumas considerações. Que no caso, o corpo do steak, a hipótese desse método, toma que seria um corpo uniforme. Então, na superfície estudada aqui, qualquer ponto dentro dela seria a mesma temperatura. E aí, a gente pegou os resultados experimentais das temperaturas calculadas para cada tempo e nós tiramos uma temperatura média de todos os pontos da superfície que foram coletados, que aí servirão para comparar depois com os resultados obtidos pelo método da capacitância global, que nós vamos obter por essa fórmula em que nós iremos variar o tempo para cada intervalo para estimar a temperatura para determinado tempo. Para isso, nós usaremos o T infinito, que é a temperatura atmosférica que foi medida no local de resfriamento, que é 25 graus Celsius, e o TI, que foi a primeira a primeira média obtida experimentalmente. E também o cálculo, o H, que já foi explicado,
a área e o volume do corpo, também a densidade de CP. E o que vai ser variado vai ser o T. Para realizar a validação dos parâmetros utilizados nos cálculos do método numérico e dos métodos numéricos, foi traçado um volume de controle em volta dos pontos médios do stake, onde nós tínhamos uma temperatura média externa e temperatura média interna. E com esses valores foi calculado o fluxo de condução e o fluxo de convecção, e uma vez que os dois teriam que ter valores idênticos. Para o fluxo de convecção, foi utilizado o valor do coeficiente de troca de calor por convecção, multiplicado pela temperatura média externa, da face externa, subtraída da temperatura do ambiente em torno do stake. E para o fluxo de condução, foi utilizada a condutividade térmica do stake, multiplicada pela temperatura média interna, subtraída pela temperatura média externa, dividido pela distância entre os dois pontos. De acordo com o gráfico, pode-se perceber claramente que as temperaturas nodais calculadas com o auxílio do método numérico seguem um padrão linear de decaimento, ao passo que as temperaturas experimentais oscilam em torno de uma tendência linear. Essas tendências explicam-se pelo motivo de haver vários erros atrelados ao experimento, dentre eles erros dos analistas, dos aparelhos de medição das temperaturas, bem como dos intervalos de tempo em que as mesmas foram mensuradas. Portanto, apesar de tais erros, os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que as temperaturas foram próximas e validadas pelo método teórico estudado em sala de aula. Este é o gráfico em que apresenta as curvas dos valores experimentais obtidos em laboratório, assim como os valores calculados pelo método da capacitância global obtidos pela fórmula. Analisando as duas curvas, pode perceber uma grande diferença entre elas, visto que os valores experimentais eles seguem uma maior linearidade, o que é o mais esperado, enquanto a curva das temperaturas calculadas descem de forma exponencial. Isso explicita um grande erro, né, neste método, que pode ser relacionado tanto a erros experimentais, mas principalmente às considerações feitas do stake, visto que não é um corpo uniforme e que depois do aquecimento ele perde muita água, modifica a sua densidade e ainda modifica a sua forma.